Provérbios 16, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Amém, Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 10 do mês 10 de 2024. É a palavra que Deus pôs no meu coração, me deu a direção. Que o Senhor tenha a nos ensinar por este provérbios, por este versículo. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Quando andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, achávamos que era tudo normal, que poderíamos fazer o que queríamos. Como diz a Escritura, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas quando o Senhor cerca os nossos caminhos, abre os nossos olhos e faz com que nós venhamos a enxergar aquilo que nós não víamos, Ele está agindo dessa forma, pesa os nossos espíritos. Ou seja, Ele nos confronta. O apóstolo Paulo diz que quando ele não tinha conhecimento da verdade da Escritura, ele não tinha conhecimento de pecado. Mas quando ele conheceu a verdade, a palavra de Deus, aí ele viu nos seus membros, no seu corpo, uma luta travada contra o pecado. O bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal sempre estava diante dele. Então Deus, ele nos confronta. O homem acha que seus caminhos são limpos aos seus próprios olhos. Acha porque ele não rouba, ele não comete homicídio, ele não furta, ele não comete adultério, não engana o seu próximo, não faz tantas coisas aí que é classificada pela justiça como crimes. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em João, a carta do apóstolo João, que se nós odiarmos uma pessoa, se nós odiarmos os nossos irmãos, nós somos homicidas. E o Senhor Jesus vai dizer, se nós olharmos para uma mulher, cobiçarmos ela, desejar ela no nosso coração, já somos adúlteros diante de Deus. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Aquele que se vinga do seu irmão, aquele que projeta o mal, maquina o mal, como está escrito no Salmo 15. Então, ele está achando que seus caminhos são limpos aos seus próprios olhos. Porque quanto mais próximo de Deus estamos, meus irmãos, mais consciência temos de pecado, mais consciência temos, mais fracos somos, enxergamos que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque sem Ele estamos perdidos. E passamos a ter a consciência de pecado, a consciência do pecado, do pensamento. O mundo não tem consciência do pecado, peca por pensamento, peca por omissões, e acha que está tudo normal, isso Deus não pesa, isso Deus não leva em conta. Era como aquele jovem rico que conhecia os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas quando o Senhor Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele rico se entristeceu porque ele tinha amor ao dinheiro. Ele idolatrava o dinheiro. O dinheiro para ele era um Deus, era um mamon na sua vida. E ele muito se entristeceu e foi embora. E talvez a tua consciência ainda esteja cauterizada. Você acha que isso que você está fazendo não é pecado. Mas o Senhor pesa os espíritos. Quando Deus encontra com aquele que Ele quer salvar, abre os seus olhos, então essa pessoa passa a ter consciência de que aquilo que ela está fazendo não é agradável aos olhos do Senhor. Ela passa a enxergar de outra forma
e vê que aquilo que para ela não era nada passa-se a ser pecado diante dos seus olhos. Até que a pessoa tenha um encontro com Deus, até que a pessoa seja confrontada por Deus, ela acha que os seus caminhos são limpos aos olhos de Deus. Ela acha que ela não está pecando, porque ela não mata, ela não rouba, ela não faz tantas outras coisas, mas no seu coração há mágoas, no seu coração há revolta, no seu coração não há convicção de pecado. Acha que Deus é injusto, acha que Deus não está sendo justo com ela, e que ela não está fazendo nada demais, que Deus é amor e que Deus compreende as atitudes dela. Mas, meus irmãos, quanto mais próximo de Deus estamos, mais conscientes nós estamos. Então, todos os caminhos do homem, do ser humano, são limpos aos seus próprios olhos. Ele acha que o que ele está fazendo é agradável. Ele acha que o que ele está fazendo, que esta pessoa está fazendo, não tem nada a ver, é relativo. Somente quando temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos confronta, aí podemos dizer como o salmista: expurga-me, Senhor, até os que me são ocultos. O que eu pensei não transgredirás a minha língua. Os meus lábios, a minha língua não falará. Então a pessoa passa a ter a convicção do pecado, a consciência de que aquilo que para ela antes era pequeno, passa-se a ser um peso, porque ela está mais próxima de Deus. Então quanto mais próximo de Deus estamos, mais sensível estamos à presença do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, a convicção do pecado, porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a pessoa não tem o conhecimento da verdade, não tem ainda o confronto do Senhor Jesus, ela vive no seu mundo como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal, servir a outros ídolos, ter o seu coração voltado para as coisas do mundo. Então tudo para essa pessoa é normal, mas quando ela passa a ter o encontro com Deus, ser confrontada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aí ela passa a enxergar o mundo com os outros olhos. Como Isaías, que até quando o rei Uzias ainda vivia, Isaías era profeta, mas não teve aquela visão ainda. Mas quando o rei Uzias morreu, o profeta Isaías viu o céu se abrir. E aquilo que para ele dantes era normal, falar palavrão, xingar, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que estou perdido, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, viram o Rei na sua formosura. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que estou perdido. Agora eu sei que Ele vive, que Ele é real, que Deus é santo e que eu sou um homem da boca suja, diz o profeta Isaías. Ele sentiu a vileza do pecado, o peso do pecado, quando ele teve um encontro com o Senhor e foi confrontado por Deus. Até que o homem tenha esse confronto da parte de Deus, até que o ser humano tenha esse encontro com Deus, ele vai achar que todos os seus caminhos são limpos aos seus próprios olhos. Há caminhos que para o homem parece direito, meu irmão, minha irmã, mas no final é caminho de morte, é caminho de perdição. Talvez você ache que o caminho que você está seguindo é agradável aos seus próprios olhos, mas não é agradável a Deus. É a porta larga, meu irmão e minha irmã. A porta que leva aos céus é a porta estreita, é a porta onde são deixadas de fora a vaidade, essa porta da perdição. As vaidades deste mundo, o amor ao mundo e as coisas que nele há, não são do Pai, não são de Deus. Quando temos um encontro com o Senhor Jesus, quando passamos a examinar as Escrituras, a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos abre a mente, nos dá entendimento e passamos a conhecer quem é Deus. O que temos que fazer para lhe dar a vida eterna? Como devemos proceder nesta terra? E então passemos a ter o conhecimento da verdade. E este conhecimento da verdade é aquilo que nos liberta, é o que nos liberta.
passamos a ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Então passamos a agradar ao nosso Deus, a santificar as nossas vidas e entrar neste reino invisível de Deus. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, estamos de passagem. Nossa vida aqui é passageira. Estamos neste mundo aqui com o propósito de Deus, para servir a Deus e por fim herdar a vida eterna com Cristo. Mas muitos estão passando nesse mundo e estão só vivendo por viver, atrás de prazeres que duram segundos, e de repente essa pessoa se perde, essa pessoa acaba morrendo, perdendo a sua vida e perde a salvação da sua alma. Talvez você esteja andando nesses caminhos e achando que são limpos aos seus próprios olhos, mas não é limpos para Deus. O caminho que você está seguindo, jovem, não é limpo para Deus. É um caminho de escuridão. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu frequentava bar e depois eu fui convidado para ir numa igreja, eu fui nessa igreja e passou uns dias eu fui no bar novamente. Eu ainda não era batizado, não era convertido. E eu lembro que quando eu entrei naquele bar, o que eu não enxergava eu passei a enxergar. Até quando eu estava no bar e não tinha ido na igreja, para mim era tudo normal. Mas quando eu fui na igreja e depois eu voltei no bar, eu enxerguei ali uma escuridão total. E a minha consciência foi tocada por Deus. E eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Este lugar não é para mim. É como o filho pródigo, que pegou a sua parte que lhe cabia, que era direito da sua herança, e foi, diz a palavra de Deus, que ele gastou com as meretrizes. Ele gastou o seu dinheiro com as vaidades deste mundo, com os vícios, digamos hoje, com as drogas, com a bebida alcoólica, com prostituição, com jogos de azar, com tantas outras coisas. E depois ele perdeu todo o dinheiro, perdeu a sua última moeda. Talvez você perdeu o seu último dinheiro que você tinha na sua conta, gastando com jogos, gastando com prostituição, com pornografia, gastando com este lixo que é fabricado pela indústria da pornografia, gastando com tantas outras coisas, com drogas, com bebida alcoólica, com tantas coisas. E o seu dinheiro se perdeu, foi pelo ralo. E hoje a tua consciência está te acusando. Olha o que você fez, olha o dinheiro que você tinha guardado, jogou tudo fora. Assim estava aquele filho pródigo, perdeu tudo que tinha, achou que podia, que era esperto, achou que podia driblar este mundo, achou que podia vencer este mundo sozinho, sem Deus, sem o Pai. Mas ele perdeu tudo. Ele voltou lá para a casa do seu pai e foi trabalhar lá com os porcos, cuidando de porcos. Ele comia o que os porcos comiam. Comia o que os porcos comiam. Até que Deus lhe deu a consciência, tocou na sua consciência. E ele pensou assim, vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá até os funcionários do meu pai passam bem. E eu estou aqui comendo bolotas de porco. E aí ele voltou para a casa do pai. E Deus o perdoou e o recebeu. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Talvez você esteja num caminho assim, ouvinte. Deus te conhece. E você está neste caminho. Hoje está todo desgostoso a tua vida. Hoje a tua vida está em lamento. Está nessa ressaca terrível. Está com a sua consciência pesada. É Deus que está tocando na tua consciência. Está te dando a tristeza para o bem, porque a tristeza, segundo Deus, produz a salvação e o arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então essa tristeza de você ter jogado seu dinheiro no lixo, essa tristeza de você ter feito isso que você fez, a tua consciência está te acusando. Deus está tocando na tua consciência e você sabe disso. Você sabe aquilo que você fez. Você sabe o que você cometeu. A tua consciência te acusa. Mas Deus, Ele quer te perdoar, ouvinte. Deus quer te perdoar. Quer salvar a tua alma. Quer purificar-te.
dos teus pecados. Confessa os teus pecados a Deus. Se arrependa hoje, dobre os teus joelhos, confesse um por um dos teus pecados, aquele que você praticou diante de Deus, aquele que você fez, que você sabe. Confesse ao teu Deus, Ele quer te perdoar. Se você confessar os teus pecados, o sangue do Senhor Jesus Cristo te purificará de todo pecado. Deus vai te perdoar. Aqui diz que todos os caminhos do homem, do ser humano, são limpos aos seus próprios olhos. Por isso que o mundo caminha desse jeito, ouvinte. As pessoas acham que é normal praticar a homossexualidade, o adultério, o divórcio, a bebedeira, os vícios. As pessoas acham que isso é normal. Casa com uma mulher hoje, separa e já arruma outra. Casa com um homem hoje, separa e depois já arruma outro. Dois homens, uma união abominável, como diz a Escritura. Dois homens dormindo juntos como se fosse mulher. Deus abomina tudo isso. Duas mulheres dormindo juntas, se unindo juntas como se fossem marido e mulher. São uniões abomináveis que Deus abomina, meus irmãos. Aqueles que praticam estas coisas, que praticam o homossexualismo, que praticam o adultério, que praticam a fornicação, não herdarão o reino de Deus, meus irmãos. E as pessoas do mundo acham que isso é normal, acham que Deus não reprova tudo isso, que se ela não matar, se ela não roubar, mas se ela continuar dormindo com o marido que não é dela, se ele continuar dormindo com um homem que é uma união abominável, acha que Deus não vai pesar isso, acha que Deus não vai executar o juízo. Deus vai executar o juízo, porque Deus reprova a união abominável. Deus criou macho e fêmea, criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não criou dois homens dormindo junto na mesma cama. Deus não criou a mulher com a mulher e nem o homem com o homem, mas Deus fez macho e fêmea. Deus criou o homem do pó da terra e fez a mulher da costela do homem, macho e fêmea. O homem se apegar-se-á à sua mulher e serão os dois numa só carne, diz a palavra de Deus. E você está vivendo com uma mulher como se fosse o teu marido. Você está vivendo com um homem como se fosse a tua mulher. São uniões abomináveis que Deus reprova. Deus reprova a união abominável. Deus reprova. Acerte a tua vida com Deus. Saia do pecado. Saia do pecado, ouvinte. Saia desta vida. Acerte a tua situação com o teu Deus, antes que seja tarde demais. Porque diz a palavra de Deus que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se você não se converter do seu mau caminho, você irá perecer no fogo eterno. Então salve a tua alma, arrebatando ela do fogo, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, porque lá havia práticas homossexuais, ali havia perversão, sodomia, e Deus destruiu as duas cidades com fogo. E o juízo de Deus virá sobre esta terra, mais cedo ou mais tarde. O homem tem que se arrepender, o ser humano tem que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e fazer a vontade de Deus, porque só irá entrar nos céus aquele que faz a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus irá perecer no castigo eterno. Então a sua consciência talvez hoje esteja leve, não está sentindo o peso, não está sentindo culpa. Mas você sabe, ouvinte, a pessoa que pratica o homossexualismo, ela sabe que aquilo é errado. Ela sabe que aquilo não tem sentido. Deus criou tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. Então, não tem sentido, não tem conexão homem com homem, não tem sentido. Só se completa o homem com a mulher. Então a sodomia, a prática que eles faziam em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu. Em Romanos capítulo 1 está escrito que Deus os entregou às suas paixões infames. Eles mudaram o modo natural da natureza que Deus criou. E passaram a viver homem com homem, mulher com mulher, a perversão.
E Deus os entregou a viver assim. Deus abriu mão. Só que o seu juízo não. O juízo de Deus virá sobre esta terra. Está escrito em Apocalipse que os efeminados, os sodomitas, os que praticam homossexualismo, não herdarão o reino de Deus. Então se arrependa, você que praticou isso, ouvinte. Você que estava vivendo o homossexualismo. Você que estava vivendo nesta vida de sodomia. Se arrependa dos teus pecados. Confesse os teus pecados a Deus. Confesse e deixa estas práticas, deixe o pecado e se converta ao Senhor Jesus Cristo e salve a tua alma, porque Deus te criou homem, Deus te criou mulher, Deus fez macho e fêmea. Se arrependa dos teus pecados antes que seja tarde demais, antes que se rompe o fio de prata e despedace o cântaro junto à fonte e o pó volte à terra que o era e o espírito volte a Deus que o deu. Faça um concerto com o teu Deus, se arrependa dos teus pecados, se arrependa destas práticas, deste caminho mau aos olhos do Senhor Jesus Cristo, se arrependa e se volte para o teu Deus. Deus está te chamando, ouvinte, para fazer um concerto com Ele, a sair desse mundo sujo, a sair deste pecado, desta impureza, destas orgias que você vem praticando. Se arrependa dos maus caminhos e volte para o teu Deus. É a palavra que o Senhor trouxe neste dia de hoje, neste dia 10 de outubro de 2024. Faça um concerto com o teu Deus. Você ouviu esta palavra, Deus falou na tua consciência, falou no teu coração. Então volte-se para Deus, antes que seja tarde. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus, esta pessoa, meu Pai, ouviu a tua palavra e ela não tem força de largar este pecado. Ela não tem força de largar esta prática, Senhor. Mas que pelo Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra, Pai, que não volta para Ti vazia, ó Deus, opera a salvação nestas vidas, ó Senhor. Concede o arrependimento, o perdão dos seus pecados, a purificação, a santificação, a salvação na vida destas pessoas, ó Deus querido e santo. Toca no coração de cada ouvinte, meu Pai, que o Senhor veio para salvar, o Senhor não veio para destruir, mas veio para salvar, como o filho pródigo estava lá, Senhor, sofrendo no mundo, mas voltou para a tua casa e o Senhor o colocou anel no seu dedo, uma nova veste, o Senhor o recebeu com amor. Ó Deus querido, o Senhor recebe estas pessoas com amor, estes que viviam na prática do homossexualismo, da sodomia, das orgias, meu Pai, do pecado, ó Senhor, das drogas, da bebida, dos prostíbulos da vida, Senhor Deus. O Senhor recebe com amor estas pessoas para que se convertam, ó Senhor, a Ti, e o Senhor as perdoará. Perdoa, meu Pai, estas pessoas, estes ouvintes que ouviram esta palavra, Senhor. Perdoa por amor do Teu santo nome e concede a Tua salvação, ó Deus querido, por amor do Teu santo nome. Receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Ouvinte, fique firme no Senhor. Este mundo aqui é vaidade, meu irmão e minha irmã ouvinte. Este mundo aqui ele está reservado como um tesouro para o fogo. Então acerte a tua vida com Deus hoje, porque o juízo de Deus virá sobre esta terra. E Deus vai abrir o poço do abismo e vai sair legiões, bilhões de demônios terríveis que atormentarão aqueles que não tiveram a marca de Deus, que não tiveram o selo de Deus, mas que tiveram lá a marca do anticristo. Qual que é a marca do anticristo, ouvinte? É aquele que não tem Cristo na vida, é aquele que não se santifica, é aquele que não vive com Deus, que não fez um concerto com Deus. Eles serão atormentados pelo castigo de Deus, quando Deus derramar as suas taças da ira e fazer juízo sobre esta terra e a purificar no fogo. O sol se envergonhará, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu como o figo da figueira maduro. E então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, as nações se lamentarão. As pessoas irão se lamentar quando ver o Senhor Jesus Cristo suspenso no céu, sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória.
e irão olhar assim, vão ficar perplexo, pasmado, lamentando, por que que eu não escolhi, por que que eu não me converti enquanto ainda era tempo, mas aí vai ser tarde. Aí vai ser tarde, ouvinte. Aí vai ser tarde. Então faça um concerto com o teu Deus. Eles criaram até uma lei agora que não pode mais falar contra a prática homossexual, que é homofobia. Só que para Deus não tem homofobia não, ouvinte. Para Deus não existe homofobia não. Ou você se converte e se torne homem, ou você se converte, se torne e se volte a ser mulher como era, e homem como foi, como Deus te criou. Ou então, ouvinte, irás perecer. Deus virá com o seu juízo sobre esta terra e sobre toda a impiedade. Deus está te dando chance hoje de se arrepender e de se converter. A justiça desta terra corrompida, eles podem até falar que é homofobia, que é isso, que é aquilo. Só que para Deus isso não mudou não, meu irmão e minha irmã. Para Deus não mudou não. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Não te deitarás com uma mulher como se fosse homem. Está lá em Levíticos, as leis do Senhor. Em Apocalipse Deus confirma também. Em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 5 e 6, Deus também confirma. Então se arrependa do teu pecado. Se arrependa desta prática que você até hoje tem praticado. E a tua consciência te acusa. Você sabe que isto é pecado, que isso não agrada a Deus. Você sabe que isso está te levando ao inferno, à condenação eterna. Então se arrependa, ouvinte, enquanto há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Mas depois que a pessoa morre aqui, não tem purgatório não. Depois que morre aqui, o diabo te enganou que existe purgatório. Isso aí é uma mentira, uma falácia. Em Hebreus 9, 27 está escrito que depois da morte segue-se o juízo. E também está escrito que ao homem foi ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso o juízo. Depois que a pessoa morre aqui, acabou, meu irmão e minha irmã. Acabou. Lázaro e o rico é um exemplo, como o Senhor Jesus conta a parábola em Lucas 16, que Lázaro, que era o mendigo, morreu, o rico também morreu. Só que Lázaro estava no Hades, Lázaro estava no seio de Abraão. Lázaro estava no paraíso, no lugar de descanso, mas o rico estava no Hades. Por que que o rico estava no Hades? Porque ele confiava na sua riqueza. Ele não se salvou. Ele achava que seu dinheiro era tudo. Mas o dinheiro lhe mostrou que nada é, que ninguém pode comprar a alma do seu irmão. Ninguém pode comprar a alma. E o rico estava no inferno, sofrendo, atormentado pela chama. E pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na sua língua, porque estava com sede. Estava com sede no inferno. Quem contou esta parábola foi o Criador, Jesus Cristo. Ele contou esta parábola. Esta é a verdade, é a palavra de Deus, ouvinte. Existem dois caminhos. O caminho largo, que é o inferno, que é a perdição eterna, e o caminho estreito, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a porta da obediência, a porta da renúncia, a porta da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é porque eu estou pregando essa palavra aqui que eu estou garantido não, meus irmãos. Se eu não andar de acordo com a palavra de Deus, irei perecer igualmente como vocês também. Então temos que examinar a si mesmo, todos nós a cada dia, nos mantermos sempre dependentes de Deus, porque a soberba antecipa a queda e a altivez de espírito a ruína. Então eu não confio em minhas próprias forças, eu confio no Senhor Jesus Cristo. Ele me guiará até o fim. A minha vida entreguei a Cristo. Pela morte e pela vida. A minha vida entreguei a Cristo. Então entregue a tua vida, ouvinte, ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso. Até aqui você foi. Até aqui você viveu nesta prática. Você viveu neste pecado imundo, sujo. Você achava que era agradável a você. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos. Você achava que era limpo o que você fazia. Mas Deus te abriu os olhos hoje. Hoje pesou a tua consciência, como já estava pesando há algum tempo.
Deus já estava falando no teu coração já há algum tempo já. Então se converta enquanto ainda há esperança, porque depois que morre aqui acabou. Muitos estão lá no inferno gritando, não podem sair de lá mais. Só vão sair do inferno quando o inferno der os seus mortos para ser julgados e depois ser lançados no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 21. Se arrependa enquanto há tempo. Fique na santa paz de Deus, meus irmãos. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Procure uma igreja, vá à casa do oleiro, vá à casa de Deus. Deus vai falar com você, com o teu coração. Deus vai transformar a tua vida pela palavra. Busque a Deus. Desça as águas do batismo. Não deixe para amanhã não. Amanhã pode não dar tempo. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação que Deus tem preparado já faz algum tempo. No YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Deus seja sempre louvado.